Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa bastante polêmica, se assim podemos dizer, que é o seguinte fato. Será que você, um cientista, uma pessoa que acredita na ciência, você pode acreditar em Deus? Então depois da vinheta eu volto e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto polêmico. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Química. Hoje eu quero falar sobre algo bastante polêmico com vocês, que é relacionado com características mais metafísicas. Mas antes então de começar esse bate-papo, eu queria pedir para vocês, se possível, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber sempre novos vídeos que eu venho produzindo, né? E se possível, deixa um like aqui no vídeo e escreva aqui a sua ideia, se você acredita ou não, se você acha que um cientista pode ou não ter uma religião, acreditar em Deus, né? Se um cientista tem que ser ateu. Então, deixa o seu comentário aqui. Bom, vamos lá então. A ideia de acreditar em Deus é algo muito pessoal. Então, a ciência, ela não cria, pelo menos não deveria vir com a ideia de criar regras, de impedir pessoas de fazer algo que elas acreditam. Então, por exemplo, é lógico, se isso for contra os direitos humanos, sim, a ciência ela tem que intervir. Mas, se uma pessoa acredita em algo superior e isso faz com que ela seja uma pessoa melhor, não é a ciência que vai dizer que ela está errada. A ciência, na realidade, vai concordar com isso, porque para nós termos ciência, nós precisamos ter uma sociedade organizada e tolerante. Se uma característica de crer em algo superior traz essa tolerância para a sociedade, faz com que uma pessoa seja melhor, isso faz com que a ciência acredite que é algo bom. Mas é claro que se aquilo começa a criar entrepostos que fazem com que as características científicas sejam deixadas de lado para trazerem ideias de simpatias, por exemplo, coisas que na realidade são muito mais ligadas com aspectos sincréticos e não com características científicas para explicar uma fenomenologia, aí sim nós estamos falando de um problema. Por exemplo, uma pessoa deixar de tomar um remédio para uma determinada doença que é curável com aquele remédio para tentar utilizar, por exemplo, alguma bênção ou alguma água santificada que venha de alguém que se diz santo, né? Então, a gente tem esse problema a ser discutido. Eu não vou entrar aqui no aspecto de religião X, religião Y e assim por diante. Não quero discutir isso com vocês, mas é trazer mais uma discussão de espiritualidade. Então, são essas características que nós temos que entender, que ciência e religião não são opostos, né? O que eles são? São formas de se enxergar o mundo, né? Então, você buscar respostas na realidade que a gente vê. Uma é baseada na natureza e outra é baseada em características sobrenaturais. São características sobrenaturais, elas não são características específicas da natureza. Nós não podemos usar ciência para explicá-las. O mais interessante de toda essa discussão é que nós conseguimos o quê? Nós conseguimos perceber que é possível você começar a observar determinadas fenomenologias que antes não eram observadas na ciência pelo simples fato de preconceitos. Preconceitos científicos, na realidade, nem mesmo preconceitos com religião, né, ou com crenças. Preconceitos em que um determinado grupo científico ele não acreditava que aquilo seria possível e eles criavam o que então? Eles criavam postulados que não podiam ser quebrados, né? E é bastante interessante a gente ver, por exemplo, o desenvolvimento da teoria atômica. No início acreditava-se que o átomo tinha que ser uma espécie de uma bolinha,
Depois começou-se a falar que ele era uma espécie de um pudim, né, com os elétrons na sua superfície. Depois começou-se a falar nele numa espécie de um orbital, né, de um sistema orbital, né. Depois veio a ideia de que os elétrons giravam dentro de elipses, né, que ficavam ao redor de um núcleo positivo. E posterior a isso nós começamos a trabalhar com o quê? Começamos a trabalhar com ideias de densidade, né? Densidade probabilística. E o interessante é que toda vez que surgia uma nova crença, vamos utilizar o termo crença, né? Para ser o padrão aqui, né? Então, toda vez que surgia essa nova crença numa teoria científica, né? O que tinha? Tinha uma certa, vamos dizer assim, uma certa briga para fazer com que as outras pessoas acreditassem naquilo. Então, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento das ferramentas científicas, a gente conseguiu interpretar a ciência de uma forma diferente. Para sairmos lá do átomo de Demócrito, né, que era uma simples bolinha, até chegar na ideia de densidade probabilística, houve uma grande necessidade de desenvolvermos o raciocínio e entendermos que nem tudo aquilo que nós não podemos ver não quer dizer que não exista. Então, a ciência ela abre essa possibilidade. É lógico, depois ela prova isso, né? Ela consegue mostrar que, por exemplo, uma carga que é negativa, um elétron, a gente não vê, mas a gente consegue provar que ele está ali. Talvez o termo correto não seja provar, mas vamos utilizar isso para também ser o nosso padrão aqui. E quando surge, por exemplo, a ideia de uma teoria quântica, os próprios cientistas que trazem essa ideia, eles não ficaram muito à vontade com essa ideia, né? Eles estavam começando a quebrar a física clássica, a física newtoniana. Eles diziam que para conseguir trabalhar com uma física de partículas, a gente não podia mais respeitar a física clássica. Foi aí que surgiu, então, a física quântica. Para chegar nisso daí, houve a necessidade de quebrar vários paradigmas, vários preconceitos, vários postulados. Então a gente consegue hoje entender que uma partícula não se choca, uma partícula negativa, um elétron, no caso, não se choca com um núcleo porque existe uma energia, uma quantidade de energia que segura ele dentro de orbitais. Então, existe essa necessidade de uma abstração mais metafísica, né? Então você não pode excluir 100% da metafísica da ciência. Isso foi uma coisa que os positivistas tentaram fazer. E depois o movimento mais racionalista, falando nisso em características mais epistemológicas, conseguiu trazer de volta. Trouxe e mostrou que realmente, para a gente desenvolver o pensamento científico, há necessidade de usar a espada lá do Lion, do desenho, né, do Thundercats, né, para poder enxergar além do alcance. Por quê? Porque as facetas da realidade, elas são diversas, não existe uma única faceta da realidade. Então, é aí que nós conseguimos entender que a ciência, ela aceita a existência de outras formas de você enxergar o mundo. E essas outras formas de enxergar o mundo, muitas vezes, precisam de revoluções dentro da ciência. A criação de novas ciências, como foi, por exemplo, a quântica. E olha que interessante, né? Quando nós começamos a dar uma olhada em cientistas, né? Vou dar um exemplo brasileiro, né? Nós temos o professor Marcelo Gleiser, né? Que é um grande astrofísico, né? Ele recebeu, na realidade, um prêmio muito importante, que é a medalha Templeton, né? Essa é chamada do Prêmio Nobel da Espiritualidade. Quando você ouve um negócio desse, você fica imaginando, mas quem devia receber isso é um padre, é um pastor, é o Dalai Lama. Mas na realidade, o que isso quer dizer é que ele tem uma alta capacidade de interpretar que não necessariamente a gente tem que negar algo que a gente não consegue provar. Isso é um grande erro na ciência, quando você tenta negar algo que você não consegue provar. Porque quem nega algo que não consegue provar, na realidade está entrando onde? No erro da ferramenta que ele está trabalhando.
A ciência não é a natureza. A ciência é apenas uma ferramenta de interpretação da natureza. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Tem professores de faculdade que trabalham já há 20 anos e até hoje não entenderam que a ciência não é a natureza. A ciência é apenas a ferramenta de interpretação da natureza. E essa ferramenta de interpretação da natureza carece de uma linguagem que é a matemática, né? Nós costumamos dizer que a matemática é a linguagem da natureza, é como a natureza chega até a gente. Então notem que até mesmo dentro da ciência não existem coisas que são muito palpáveis. Nós precisamos criar ferramentas e essas ferramentas têm limites de acertos. Quando eu trabalhei no meu mestrado, eu trabalhei com uma pequena parte da mecânica quântica, que foi a teoria do funcional da densidade. A teoria do funcional da densidade, ela trabalha com aproximações. Logo, não trabalha com a realidade nua e crua. Então você tem que acreditar, você tem que aceitar que aquelas aproximações, elas são reais. Agora observem como isso também é uma necessidade de interpretação metafísica. É uma necessidade de você entender que existem facetas que você não vai dominar. Isso é muito interessante. Quando nós fazemos uma comparação com a ideia de uma religião, de uma crença, vamos dizer assim, nós temos que entender que ali eles tentam explicar uma característica que extrapola a natureza. Logo, a ciência não estuda isso, porque a ciência estuda a natureza. Logo, a ciência não vai conseguir estudar algo que extrapola a natureza. Então, nós, na ciência, nunca vamos provar a existência de Deus, mas também nunca vamos conseguir desprovar a existência de Deus. Quando nós falamos com teólogos, o que eles costumam dizer? Deus não tem necessidade de existir. Entendam, ele não tem necessidade de existir. Por quê? Porque se ele é superior à natureza, ele não precisa ser dependente da natureza. Se ele não é dependente da natureza, a natureza não consegue dominá-lo. Se a natureza não consegue dominá-lo, nós não encontramos ele na natureza. Isso quer dizer que ele é indominável. Se ele é indominável, nós não conseguimos utilizar ciência para estudá-lo. É aí que vem, então, o surgimento das religiões. As religiões tentam trazer isso. É claro, se a gente voltar vários anos atrás, milhares de anos atrás, nós vamos descobrir que, na realidade, grande parte das religiões, na realidade, queriam explicar coisas da própria natureza. Mas quando nós começamos a fazer uma interpretação mais aprofundada dessa ideia de algo superior, extrapolando a natureza, é aí que começa a entrar, então, características mais metafísicas e subjetivas. Então, a ciência nunca vai provar a existência de Deus, assim como não vai prová-la. Isso tem uma visão tanto quanto agnóstica. O próprio Marcelo Gleiser se diz agnóstico, porque ele não se sente à vontade para negar, mas também não se sente à vontade para dizer realmente existe. Acredito eu que a ideia de crença é algo bastante pessoal, mas que ela pode ser vinculada a qualquer coisa. Por exemplo, a gente não vê um elétron, mas nós acreditamos que o elétron está lá. E quando você chega para uma pessoa que é crente numa fé, você dizer que você não vê um elétron, mas que você consegue provar que o elétron está lá utilizando equipamentos, essa pessoa vai falar, eu também consigo provar que Deus está aqui presente entre nós através da minha fé. A fé dessa pessoa é a ferramenta dela para conseguir se comunicar com algo superior à natureza. Então, isso não quer dizer que fé e ciência sejam opostas. Na realidade, elas são paralelas. Elas caminham para um mesmo caminho, uma mesma direção, na realidade. E essa direção é tentar explicar os fatos que nos rodeiam de forma que seja racional, emocional e também subjetiva. Então nós utilizamos da metafísica para fazer isso. Então não sei se ficou muito claro para vocês o que eu quis dizer, mas é um assunto muito polêmico. Falar de Deus, falar de religião, falar de ciência, falar de natureza, porque nós temos que entender que Deus, ele, pela definição que nós temos dele, ele é superior à natureza. Se ele é superior à natureza, ele não vai ser
provado pela natureza. Por quê? Porque aquilo que foi criado nunca vai provar o seu Criador. Uma vez que se isso provar o seu Criador, a natureza seria superior a Deus e Deus então seria parte da natureza. Se ele seria parte da natureza, não teria como ser Deus e a gente conseguiria utilizar ferramentas que possuem erros, né, os seus limites, para provar a existência dele e nós provaríamos a existência dele. Então, pessoal, peço mais uma vez, deixa aqui embaixo comentando o que vocês acham desse assunto, ele é bastante polêmico. Agradeço a companhia de vocês e até o próximo vídeo.